Fala turma, tudo bom? Vamos aqui fazer mais questões do exame de ordem da OAB na disciplina Direito Internacional. Olha, essa questão é do 15º exame de ordem da OAB. Ela vai dizer o seguinte: violento, torcedor estrangeiro, integrante de torcida organizada e arrolado como impedido de entrar em estádios de futebol durante a Copa do Mundo, por figurar na lista da Interpol, após ter ingressado irregularmente, olha, ele ingressou irregularmente em território nacional e ser capturado dentro de um dos estádios, tem a sua deportação promovida. Tem a sua deportação promovida por não se retirar voluntariamente. Sobre o caso apresentado, assinale a afirmativa correta. Olha, essa questão é antiga, tá? Essa questão, à época, foi elaborada com base na Lei 6815 de 80. Ocorre que em 2017 entrou em vigor a Lei 13.445, que revogou a Lei 6815 de 80, que falava sobre o Estatuto do Estrangeiro. Então, a gente vai fazer aqui uma análise levando em consideração a lei atual, tá? Fazer os comentários devidos do que se entendia à época, mas trazer aqui uma reflexão acerca da nova lei que está em vigor para a sua prova, tá bom? Então, letra A. Nunca mais poderá o torcedor estrangeiro deportado reingressar no território nacional. Olha, isso é falso, tudo bem? Veja que quando esse estrangeiro ele é retirado compulsoriamente do território brasileiro via deportação, isso não vai impedir que ele posteriormente retorne ao Brasil caso ele regularize a sua situação. Veja, antes de haver a deportação, a Polícia Federal vai abrir um prazo. Então, vai abrir um prazo ali para que esse estrangeiro ele regularize a sua situação. Então, dá ali um prazo de 60 dias para que ele regularize a sua situação, o seu visto de entrada aqui no Brasil. Caso ele não promova essa regularização e caso não saia voluntariamente, então ele vai ser deportado. É importante a gente destacar que a deportação é um ato administrativo de retirada compulsória desse estrangeiro que se encontra em território brasileiro de forma irregular. Após a retirada desse indivíduo, caso ele regularize, ele pode sim retornar. Não confunda com a expulsão. Na expulsão, a autoridade brasileira competente vai dizer durante quanto tempo que aquele estrangeiro não poderá reingressar no nosso território brasileiro porque cometeu algum crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de agressão, crime de guerra, ou então foi condenado por um crime comum doloso com pena privativa de liberdade. Então, nessa situação em que ele vai ser expulso após um trânsito em julgado da sentença penal condenatória acerca dos crimes que ele praticou, vai ser instaurado um processo administrativo de retirada compulsória desse indivíduo via a expulsão, e após ele ser expulso, vai se dizer ali, vai se estabelecer um prazo determinado que ele não poderá voltar ao Brasil. É diferente da deportação. A deportação não traz esse impedimento de retorno. Beleza? Maravilha. Então, letra A, falso. Letra B. O torcedor estrangeiro deportado só poderá reingressar no território nacional se ressarcir o Tesouro Nacional, com correção monetária das despesas com a sua deportação e efetuar, se for o caso, o pagamento da multa devida à época, também corrigida. Olha, essa era a letra que a gente marcava, né? Com base no artigo 64 da lei antiga, né, do antigo Estatuto do Estrangeiro, a lei 6815 de 80,
Esse dispositivo não mais existe na atual lei, tudo bem? Na lei de imigração, mas à época essa era a alternativa correta, beleza? Então você tinha que pagar aí essas despesas, né? Para só assim poder reingressar no território nacional, tá? Se ele ressarcisse com correção monetária as despesas decorrentes da sua deportação. Letra C. O torcedor estrangeiro deportado só poderá reingressar no território nacional após o transcurso do lapso prescricional quinquenal para ressarcimento do Tesouro Nacional. Falso, não existe essa previsão, nem existia na antiga lei. Letra D, o torcedor estrangeiro deportado poderá retornar se comprovadamente não tiver condições de arcar com o pagamento da quantia devida sem prejuízo de sua própria subsistência. Também está falso a previsão que se encontrava no antigo Estatuto do Estrangeiro é o que se encontra na letra B de bola, com base no artigo 64. Está aí a fundamentação, tá bom? Vamos aí para a próxima questão, 14º exame de ordem da OAB. Ela vai dizer o seguinte: na hipótese de inadimplência do Estado brasileiro, condenado ao pagamento de quantia certa pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, deverá o interessado. Essa questão é interessante porque ela pode cair tanto na parte de direitos humanos quanto aqui na nossa parte de direito internacional, beleza? Então, se o Estado brasileiro condenado não pagar, o que pode o interessado, o peticionário, fazer? Aí, letra A, executar a sentença perante a Justiça Federal pelo processo interno vigente para execução de sentenças contra o Estado. Olha, isso já é a letra que a gente marca com base no artigo 68.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos, também chamada de Pacto de São José da Costa Rica, que vai dispor que a partir da sentença que determina uma indenização compulsória poderá ser executada no país respectivo pelo processo interno vigente para a execução das sentenças contra o Estado. É importante a gente destacar aqui que essa sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos não precisa passar pela homologação do STJ. Lá no artigo 105, inciso 1, a linha I da nossa Constituição Federal, a Carta Magna vai dispor que quando a gente está diante de uma sentença estrangeira, essa sentença, para ter executibilidade aqui dentro do nosso país, ela precisará passar por uma homologação do STJ, o que a gente chama do exequatur, ou seja, o execute-se. Tá? É essa ordem ao juiz federal de primeira instância para que ele execute aquela sentença estrangeira, tá? É diferente da sentença de um organismo internacional, como no caso aqui a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Lembrando que a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos ela é definitiva e inapelável. Então, essa sentença ela não precisa passar pela homologação do STJ, porque o Brasil já aceitou a submissão à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Isso ocorreu lá em 1998. Beleza? Então, letra A já é a letra que a gente marca. Ela vai ser executada perante a Justiça Federal de primeira instância, como se fosse um título executivo judicial. Você vai colocar a União no polo passivo da demanda e vai executar como se fosse um título executivo judicial no âmbito da Justiça Federal de primeira instância, mais próxima da residência do interessado, do peticionário. Tudo bem? Vamos ver as outras alternativas? Pedir que os autos do processo sejam encaminhados ao Conselho de Segurança da ONU. Olha, não confunda ONU com OEA. A ONU, a Organização das Nações Unidas, é um órgão global, independente e autônomo e diferente da OEA, a Organização dos Estados Americanos. Dentro da OEA que se encontra a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, nunca confundam, nunca misturem a Corte
interamericana com as questões da ONU. Esses temas são tratados de forma independente, de forma separada, tá? Então, falso aí esse item B, porque o Conselho de Segurança é da ONU, não tem nada a ver aqui com a Corte Interamericana, que é da OEA. Letra C. Reivindicar pelo processo vigente no país, porque as sentenças proferidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos são desprovidas de executoriedade. Falso, como comentamos aqui, essas sentenças são execuíveis, elas valem como se fosse título executivo judicial, tá? Então, anotem isso, porque isso é super relevante para a área de direitos humanos, como aqui para a nossa área do direito internacional. Beleza? Letra D. Postular perante a Corte a intimação do Estado brasileiro para efetuar o pagamento em 24 horas ou nomear bens à penhora. Falso. Não há nenhuma provisão na lei brasileira, na Convenção Americana ou na doutrina sobre esse aspecto. Então, falso aí a letra D de dado. Aí se encontra a fundamentação que a gente comentou aqui. Vamos para a próxima questão. 14º exame de ordem da OAB. A respeito da condição jurídica do estrangeiro, disciplinada pela Lei 6815 de 80, que é o Estatuto do Estrangeiro, que não está mais em vigor, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Letra A. Nos casos de entrada ou estada irregular de estrangeiro, se este não se retirar voluntariamente do território nacional no prazo fixado em regulamento, será promovida a sua expulsão. E aí, gente, certo ou errado? E por quê? Olha, falso. Mais uma vez, a prova da OAB querendo confundir o candidato entre os institutos da expulsão e da deportação, tá? Então, ó, quando ele entra aqui no Brasil e aqui se torna irregular, esse indivíduo ele será deportado, que é essa medida compulsória de retirada do estrangeiro. Para ele ser expulso, ele precisa ter sido condenado com sentença penal condenatória transitada em julgado por crime comum crime comum doloso, tá? Crime comum doloso, que tem aí pena privativa de liberdade, bem como se ele tiver praticado ali um crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra ou crime de agressão, que são os previstos ali no Estatuto de Roma, tá bom? Então, não é o caso de expulsão, que é também uma medida administrativa, elaborada ali via inquérito da Polícia Federal, tá? E o ministro da Justiça é quem vai fazer essa decisão de expulsão. Mas não é o caso aqui de expulsão, aqui é o caso de deportação ou de repatriação. Na repatriação, o indivíduo chega aqui no território já irregular. Veja que ele nem ingressa efetivamente, ele não passa pelo posto da Polícia Federal, tá? Então, ele chega pelo porto, o aeroporto, no guichê da Polícia Federal já é identificado que ele está irregular, ele não tem passaporte, ele não tem documentação, ele está com visto equivocado, então ele retorna no próximo voo, na próxima embarcação, tudo bem? Isso é a repatriação, que também é uma retirada compulsória do estrangeiro, tá bom? Então, falso aí a letra A, tá? Falso. Letra B. Quando mais de um estado requer a extradição da mesma pessoa pelo mesmo fato, terá preferência o pedido daquele em cujo território a infração foi cometida. E aí, gente, certo ou errado e por quê? Olha, isso está correto, com base lá no artigo 85 da Lei 13.445 de 2017, bem como ali no artigo 79 da antiga Lei
6815 de 80, que estava em vigor à época da questão, tá? Então, o artigo lá 79 da lei antiga, tá? No parágrafo 1º do artigo 85 da nova lei, ela vai dispor que, em caso de crimes diversos, terá preferência sucessivamente o Estado requerente em cujo território tenha sido cometido o crime mais grave, segundo a lei brasileira, ou então o Estado em que, em primeiro lugar, tenha pedido a entrega do extraditando, se a gravidade dos crimes for idêntica, ou então, por fim, o Estado de origem, ou, em sua falta, o domiciliado extraditando, se os pedidos forem simultâneos, tá bom? Então, a letra B de bola, como comentamos, é a letra que a gente marca, tanto com base na nova lei, como com base na norma antiga, tá? Letra C. A República Federativa do Brasil não extradita os seus nacionais, salvo em caso de reciprocidade. E aí, gente, falso, tá? Falso, porque o brasileiro nato realmente não se pode extraditar. Isso é uma vedação constitucional lá no nosso artigo 5º da nossa Constituição. Mas lembre-se que existe o nacional que é naturalizado. E ele sim pode ser extraditado se ele cometer ali um crime comum antes da naturalização, ou então se ele praticar ali um crime de tráfico de drogas antes ou após a naturalização, é o que dispõe aí o artigo 5º, inciso 51 da nossa Constituição Federal. Então, falso. Cuidado com essa pegadinha. Não coloquem no mesmo bolo os nacionais natos e os nacionais naturalizados. Tudo bem? Então, façam essa diferenciação, porque a incidência da norma vai divergir, ok? Beleza. Letra D. Conceder-se-á extradição, mesmo quando o fato constituir crime político, e o extraditando houver de responder no estado requerente, perante tribunal ou juízo de exceção. Olha, falso. Não haverá aí extradição por crime político ou de opinião, é o que dispõe expressamente o artigo 5º, inciso 52. Também é importante a gente destacar que no Brasil não se aceita o julgamento por um tribunal de exceção. Nossa Constituição Federal expressamente veda que haja um julgamento de um indivíduo por meio de um tribunal ad hoc, um tribunal de exceção. Você deve estar perguntando, Alexandre, o que é esse tribunal ad hoc, um tribunal de exceção? É um tribunal que é criado após o fato criminoso. Então, o fato criminoso ocorreu hoje e, posteriormente, um tribunal é criado especialmente para processar e julgar aqueles crimes cometidos naquela época. Exemplo disso, a gente tem alguns na história da humanidade. Temos tribunais de exceção nacionais e temos tribunais de exceção internacionais. Exemplo dos tribunais de exceção internacionais, a gente tem aí o Tribunal de Nuremberg, que foi o primeiro tribunal penal internacional a ser criado na história da humanidade. Esse tribunal era um tribunal ad hoc de exceção, que foi criado para processar e julgar os líderes do nazismo pós Segunda Guerra Mundial. Como também o Tribunal de Tóquio, que também foi criado pós Segunda Guerra Mundial, para processar e julgar os líderes do Império Japonês pelo ataque ali praticado em Pearl Harbor, lá nos Estados Unidos. Beleza? Então, no Brasil não se aceita aí o julgamento por um tribunal ou juízo de exceção, tá? Então, falso também a letra D de dado. Estão aí as fundamentações. Vamos para a próxima questão. 13º exame de ordem da OAB vai dispor o seguinte: a respeito da extradição e ou expulsão de estrangeiro no Brasil, assinale a afirmativa correta. Mais uma vez, essa questão aí, ela foi elaborada à época, com base aí na Lei 6815 de 80, o antigo Estatuto do Estrangeiro,
Vamos analisá-la à luz da Lei 13.445 de 2017, a Lei de Migração que está em vigor, ok? Então, vamos lá. Letra A. É passível de extradição o estrangeiro que, de qualquer forma, atentar contra a segurança nacional, a ordem pública ou social, a tranquilidade ou a moralidade pública e a economia popular, ou cujo procedimento torne nocivo à conveniência e aos interesses nacionais. E aí, gente, certo ou errado? Olha, essa possibilidade não existe mais em nossa Lei 13.445 de 2017. Na antiga lei, na Lei 6815 de 80, o artigo 65 trazia essa possibilidade, mas quando a gente estivesse diante de uma expulsão, não diante de uma extradição, tá? Então era possível que o estrangeiro fosse expulso na lei que estava em vigor à época da questão, se ele atentasse contra a segurança nacional, a ordem pública ou social, a tranquilidade e moralidade pública e a economia popular. Esse entendimento não mais existe em nosso ordenamento jurídico, nem para expulsão, nem para extradição. Tudo bem? Ok? Então, essa questão, à época, já era falsa, porque para extradição não existia essa possibilidade, tá? Essa modalidade. Beleza? Letra B de bola. É passível de extradição o estrangeiro que praticar fraude a fim de obter a sua entrada ou permanência no Brasil. Olha, se esse estrangeiro praticar fraude para entrar no Brasil, ele poderá ser deportado, não extraditado, tá? Então não confunda aí os institutos jurídicos, porque para entrada irregular se aplica o instituto da deportação, nos termos da nova lei aí 50 13.445 de 2017, bem como aí na lei antiga, tá? Na lei antiga também se aplicava a deportação para a entrada irregular, tá? Essa entrada e permanência irregular, tudo bem? Então, falso a letra B, tanto com base na lei antiga quanto com base na lei nova. Letra C. Caberá exclusivamente ao presidente da República resolver sobre a conveniência e a oportunidade de expulsão do estrangeiro ou de sua revogação. Essa questão, à época, estava correta, por isso que vamos marcá-la, tá? Porque esse era o texto expresso lá do artigo 65 da Lei 6815 de 80. Hoje, não cabe mais ao presidente da República, mas sim ao ministro do Estado da Justiça e da Segurança Pública decidir sobre a expulsão ou a revogação da medida de expulsão, nos termos do artigo 202 e parágrafo 4º do artigo 206 do decreto 9199 de 2017, que regulamenta, esse decreto 9199 vai regulamentar aí a lei 13.445 de 2017, ok? Beleza? Então, falso com base na nova lei, não é mais o presidente da República, é o ministro da Justiça, tá? Mas a época estava correta, então a gente coloca aí como correta, tá? Beleza? Letra D. A expulsão do estrangeiro não poderá efetivar-se se houver processo ou ocorrido condenação. E aí, gente, certo ou errado? Olha, errado. A expulsão desse estrangeiro pode sim se efetivar se houver processo ou ocorrido aí uma condenação com sentença transitada de julgado. Desde que houvesse ali uma sentença transitada de julgado em relação à prática de crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra, crime de agressão, com base ali no Estatuto de Roma, ou então crime comum doloso passível de pena privativa de liberdade, então seria possível a expulsão, mas teria que haver aí essa sentença, tá, penal, sentença penal transitada em julgado, tá? E aí o processo aqui no Brasil é um processo administrativo que se inicia por meio de inquérito da Polícia Federal, com decisão ali do ministro da Justiça. Beleza.
Então, letra D, falso. Aí toda a fundamentação. Vamos para a próxima questão. 13º exame de ordem da OAB. Sobre o sistema de regulação de investimentos e fluxo de capital estrangeiro no atual ordenamento jurídico da República Federativa do Brasil, assinale a afirmativa. Olha, presta atenção, cuidado na prova, ele quer saber a incorreta. Sempre faça isso, ó, destaque, faça um quadradinho, um círculo, um coração, mas destaque que ele quer saber a alternativa incorreta. Então vamos lá, ele vai dizer aí, ó, letra A, é vedada a participação de capital estrangeiro nas empresas jornalísticas e de radiodifusão, sonora e de sons e imagem, uma vez que sua propriedade é privativa de brasileiros natos. E aí, gente, olha, já é a alternativa que a gente marca, tá? Essa já é a alternativa que a gente marca, uma vez que não é vedada, tá? E a resposta a gente vai encontrar lá na nossa Constituição Federal, no parágrafo 1º do artigo 222. Não é vedada essa participação desse capital, mas é limitada essa participação de capital estrangeiro nas empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora, edições e imagens, conforme aí esse dispositivo constitucional. Pois pelo menos 70% do capital total e do capital votante deverá pertencer direta ou indiretamente a brasileiros natos ou naturalizados. E esses brasileiros naturalizados têm que estar naturalizados há mais de 10 anos. Tá? Então, ó, cuidado, porque não é vedada, tudo bem? Não é que seja vedada. Há apenas essa limitação de que pelo menos 70% do capital esteja na mão dos brasileiros, natos ou naturalizados há mais de 10 anos. Tá? Então, a resposta encontraremos aí em nossa Constituição Federal. E veja que não é privativa de brasileiros natos, tá? Também falsa essa afirmação, tá bom? Letra B. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei. Olha, isso está correto. Esse é o texto do artigo 199, parágrafo 3º da nossa Constituição Federal, tá? Letra C, o sistema financeiro nacional será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram. Isso também está correto com base no artigo 192 da nossa Constituição Federal, texto expresso aí da Constituição Federal. Letra D, os investimentos de capital estrangeiro, o incentivo aos reinvestimentos e a regulação, a remessa de lucros serão disciplinados em lei, tendo por base o interesse nacional, também texto expresso do artigo 172 da nossa Constituição Federal. Ainda sobre o tema, no ponto da letra A, é importante a gente destacar que a propriedade ela é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos ou de pessoas jurídicas constituídas sobre as leis brasileiras e que tenham sede no país, tá? Então, tanto pode ser de pessoas físicas, esse aporte de capitais, quanto também de pessoas jurídicas. Tudo bem? Então, letra A é a letra que está falsa, é a letra que a gente marca. A fundamentação se encontra aí. Se você tiver qualquer dúvida do que a gente abordou aqui, pode mandar para mim lá no meu Instagram, no @AlexandreNápoles.